Antes de começarmos com essa notícia quente que está circulando sobre o Cruzeiro Esporte Clube e que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro e internacional, eu já vou deixar o convite para você que acompanha o Cabuloso de perto. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos tem o poder de mexer diretamente com o futuro do time estrelado e também revelar uma batalha impressionante nos bastidores do mercado da bola. Fique comigo até o fim, porque a cada parágrafo dessa história você vai perceber que estamos falando de algo muito maior do que apenas mais uma negociação. Agora vamos continuar com a notícia. O cenário atual do futebol brasileiro mostra claramente que os clubes precisam ser ágeis, ousados e inteligentes para não perderem as grandes oportunidades que surgem de maneira repentina. Cada revelação que desponta, cada jovem talento que se destaca em uma competição importante, passa a ser monitorado de perto por gigantes do futebol internacional, que não medem esforços para tirar esses jogadores do país. Ao mesmo tempo, os clubes nacionais que querem crescer e consolidar seu espaço precisam se colocar na briga, mesmo diante de cifras milionárias. É um jogo de estratégia, paciência e, principalmente, coragem, no qual só os mais determinados conseguem sair vencedores. E é nesse tabuleiro complexo que um novo nome começa a chamar a atenção, despertando olhares atentos não apenas no Brasil, mas também na Europa e, claro, na Toca da Raposa. Estamos falando de um atacante que, até pouco tempo, era apenas uma promessa dentro do futebol brasileiro, mas que, graças a uma sequência impressionante de atuações, agora surge como protagonista e pode se tornar o centro de uma disputa milionária. O Cruzeiro está de olho, um gigante europeu também aparece no páreo, e a disputa pelo futuro desse jogador está prestes a explodir de vez. O protagonista dessa história é Guinegão, jovem atacante do Corinthians, que tem brilhado na atual temporada e ganhou projeção nacional após desempenhos decisivos na Copa Betano do Brasil. Foi ele quem ajudou o Timão a eliminar o Atlético PR e garantir uma vaga importantíssima na semifinal, mostrando que não sente o peso da responsabilidade e que é capaz de aparecer nos momentos mais importantes. Esse protagonismo repentino, impulsionado também pelas lesões de Yuri Alberto e Depay, abriu espaço para que Guinegão se tornasse peça fundamental no esquema corintiano e, consequentemente, um nome de destaque no mercado. Com apenas 19 anos de contrato válido até 2030, Guinegão tem uma multa rescisória astronômica, R$ 140 milhões, para transferências dentro do Brasil e nada menos que 100 milhões de euros, algo em torno de R$ 630 milhões, para negociações com clubes do exterior. São números que demonstram o tamanho da aposta que o Corinthians faz em seu jovem atacante, mas que, ao mesmo tempo, podem servir como obstáculo para os interessados no mercado interno. No entanto, quando se trata de clubes europeus ou de uma negociação criativa com participação de investidores, tudo pode acontecer. O que chama a atenção é que, nos últimos 5 jogos, Guinegão participou diretamente de 5 gols, seja marcando ou dando assistências. Essa sequência não apenas aumentou seu valor de mercado, mas também o colocou em evidência de forma irreversível. A cada nova partida, os olhares se voltam para ele, e as conversas nos bastidores se intensificam. Empresários disputam procurações, agentes sondam possibilidades, e clubes, tanto nacionais quanto internacionais, começam a fazer seus cálculos para entender até onde estão dispostos a ir por esse jovem talento. Entre os interessados aparece o Zenit, da Rússia, um clube que tem histórico de apostar em jogadores sul-americanos e que possui poder financeiro para bancar grandes investimentos. O time russo observa Guinegão com atenção e já estuda formas de avançar em uma proposta oficial, principalmente porque vê no jogador um potencial de revenda futura para mercados ainda maiores, como Inglaterra, Espanha e Itália. Mas o que realmente surpreende é que, ao mesmo tempo em que o Zenit se movimenta, o Cruzeiro também surge como interessado nesse enredo eletrizante. Nos bastidores da Toca da Raposa, a informação é de que Pedro Lourenço acompanha de perto a evolução da situação. O Cruzeiro, mesmo sabendo do valor altíssimo da multa, não descarta trabalhar em um formato criativo que envolva parcerias, investidores ou até mesmo negociações por percentual dos direitos do jogador, algo que poderia viabilizar uma operação aparentemente impossível. Leonardo Jardim já manifestou o desejo de contar com atletas de velocidade e poder de decisão para o setor ofensivo, e Guinegão, pela juventude e pelo talento, se encaixaria perfeitamente no projeto celeste de médio e longo prazo. O Cruzeiro tem mostrado nos últimos meses que não está disposto a ficar para trás quando o assunto é mercado da bola. A SAF, sob o comando de Pedro Lourenço, já demonstrou ousadia em diversas contratações e pode repetir a estratégia caso entenda que Guinegão é o nome certo para se tornar uma das grandes apostas do futebol brasileiro nos próximos anos. É claro que competir financeiramente com um clube europeu como o Zenit é uma missão duríssima,
mas a força de uma torcida apaixonada, a vitrine da Série A e o projeto de crescimento do Cabuloso também contam muito na decisão de um jogador em início de carreira. Outro detalhe importante é que a disputa pela procuração da venda de Guinegão já movimenta agentes e empresários nos bastidores. Isso significa que o futuro do jogador pode ganhar contornos ainda mais intensos nos próximos dias, já que diferentes grupos tentam se posicionar como representantes oficiais para uma negociação milionária. Essa briga fora de campo pode acelerar o processo de definição, mas também pode abrir espaço para clubes como o Cruzeiro entrarem no radar de forma mais consistente. Vale lembrar que a política do Cruzeiro tem sido justamente apostar em jogadores jovens, que ainda têm potencial de valorização e que podem se tornar grandes ativos do clube no futuro. Guinegão, pelo perfil e pela idade, representa exatamente esse modelo de investimento. E mais, com o crescimento do projeto esportivo sob Pedro Lourenço, ter um nome de impacto vindo de um rival direto como o Corinthians teria também um efeito simbólico fortíssimo, mostrando que o Cabuloso não tem limites em suas ambições. O que pode fazer toda a diferença nesse momento é a postura do próprio jogador e de sua família, porque, no fim das contas, não é apenas uma decisão profissional, mas também pessoal. Guinegão tem apenas 19 anos e ainda está construindo sua trajetória, o que significa que cada passo dado agora terá reflexo direto no rumo de toda a sua carreira. Muitos jovens talentos, quando recebem propostas do exterior, acabam se deslumbrando com os números e com a chance de jogar em um novo continente, mas é justamente nesse momento que a família exerce um papel fundamental, orientando sobre o que pode ser mais benéfico a longo prazo. Permanecer no Brasil por mais alguns anos pode significar maturidade, adaptação gradual à pressão e fortalecimento da imagem como titular absoluto em uma equipe de peso, o que poderia abrir portas ainda maiores futuramente. Se Guinegão optar por adotar essa linha de pensamento e priorizar sua evolução no cenário nacional, o Cruzeiro pode se colocar como uma alternativa real e concreta. O Cabuloso oferece algo que poucos clubes conseguem entregar nesse momento: estabilidade administrativa, planejamento financeiro equilibrado e um projeto esportivo em crescimento constante. Além disso, o clube mineiro tem uma torcida apaixonada que abraça seus jogadores e sabe criar um ambiente de confiança, algo que para um jovem atleta pode ser decisivo na hora de tomar uma escolha tão importante. De qualquer forma, a movimentação em torno do nome de Guinegão já mostra que ele não é apenas mais uma promessa, mas sim um jogador que entrou de vez no radar dos clubes que querem fazer diferença dentro e fora do campo. A valorização rápida, as participações em gols e o protagonismo conquistado em pouco tempo colocam como uma das peças mais cobiçadas do mercado. E quando o Cruzeiro aparece como possível interessado, é sinal de que podemos esperar novidades impactantes a qualquer momento. A grande pergunta que fica agora é: será que o Cruzeiro terá fôlego financeiro e estratégico para disputar com o Zenit pela contratação de Guinegão, ou veremos o jovem atacante partir diretamente para a Europa sem sequer dar ao Cabuloso a chance de sonhar com sua chegada? O tempo dirá, mas uma coisa já é certa: a presença do nome do Cruzeiro nesse enredo aumenta ainda mais a expectativa da torcida e mostra que o clube não está disposto a se limitar no mercado. O relógio corre, os bastidores fervem, e cada movimentação pode mudar o rumo dessa novela que envolve cifras milionárias, interesses cruzados e a possibilidade de uma contratação bombástica. O Cruzeiro observa, calcula, planeja, e a torcida espera ansiosa para saber qual será o próximo passo nessa disputa que já ganhou contornos de final antecipada. E eu quero saber de você, torcedor celeste: acredita que o Cruzeiro deve entrar de vez nessa briga por Guinegão, mesmo diante de valores tão altos, ou acha que o Cabuloso deveria focar em outras oportunidades de mercado? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque as próximas horas prometem trazer novidades explosivas diretamente dos bastidores da Toca da Raposa.